essa fiscalização, que já é avançada, ela vai ficar ainda mais rigorosa, ainda mais automática, ainda mais eletrônica. Vocês vão ver que o jeito do fisco arrecadar o dinheiro dos impostos, está num nível, num modelo que a gente nunca imaginou que pudesse chegar. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas tem aí um modelo novo, talvez alguns de vocês já ouviram falar, Split Payment. Depois vai aparecer escrito ali, vocês vão ver como é que é, né? Para quem nunca viu, essa expressão Split Payment é esquisita, né? Mas daqui a pouco vai aparecer escrito ali. Mas é um sistema que, quando o dinheiro entrar no banco, o governo já pega a parte do imposto. É muito mais avançado do que é hoje. E eu vou explicar devagarzinho para vocês. Então, isso é só para vocês perceberem que isso aqui, olha, aumenta ainda mais o poder de fiscalização do fisco. Nós temos 3 bases tributárias no nosso país: o consumo, renda e patrimônio. Consumo, renda e patrimônio. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui no meio. Não vou conseguir, mas eu consigo passar aqui do lado. Se vocês olharem para aquelas 3 bases, vocês vão perceber que todos os impostos que nós pagamos, eles estarão distribuídos ali, naquelas 3 bases. Quando estamos falando de reforma tributária hoje, é a reforma tributária do consumo. É daquela bolinha azul. ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. São esses os 4 tributos. ICMS, ISS, PIS e COFINS vão acabar. E o IPI vai continuar num outro formato. É importante a gente olhar para esse cenário e entender isso, né? Que o que eu vou falar aqui hoje para vocês é reforma tributária do consumo, RTC, vocês vão ver esta sigla em alguns lugares. E por que é importante eu estou frisando bem isso? Porque ali no meio eu tenho um pilar de tributação chamado renda. Ali está o imposto de renda de nós como pessoas físicas, ali está o imposto de renda das empresas, a contribuição social. E daqui a pouco eu vou falar assim para vocês: olha pessoal, neste novo modelo, os aluguéis, eles vão ter que pagar esse imposto novo. Então o aluguel vai pagar um imposto novo. E quando eu disser isso para vocês, alguém vai me perguntar ou alguém vai pensar: bom, se eu vou ter que pagar um imposto novo sobre aluguel, eu não tenho mais o carnê-leão. E aí eu preciso explicar aqui: o imposto novo, ele faz parte deste pilar. Quando você paga o carnê-leão faz parte desse pilar. E a reforma da qual eu vou falar não atinge esse pilar. Essa semana, o noticiário está dominado com a informação da votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Votação do imposto de renda, da isenção do imposto para quem ganha até R$5.000. Esta informação não tem a ver com a reforma tributária que a gente vai falar hoje. Essa informação faz parte desse pilar aqui, mas não é uma reforma nesse pilar. É uma lei que eles estão mudando, que tem a ver com imposto de renda. Juntamente com essa notícia, vocês também já estão ouvindo por aí a notícia de que o governo está querendo tributar a distribuição de lucros. Está querendo mesmo. Tem uma lei que está em andamento e está sendo votada. Não tem a ver com a reforma que a gente vai falar hoje também. Por quê? Ele está querendo tributar a distribuição de lucro referente ao imposto de renda. E ao mesmo tempo, ontem
A hora que eu cheguei em casa, estava acabando o Jornal Nacional, mas eu vi que estavam falando lá de umas votações da nossa reforma tributária, que é a do consumo. Então, no mesmo jornal, teve uma hora que falou da isenção do imposto de renda do salário, é daqui. Falou da tributação da distribuição de lucro, é daqui. E falou da criação dos novos impostos, IBS e CBS, que é daqui. Então eu faço essa distinção só para você, porque eu sei que na nossa cabeça, né, se a gente não está acostumado com isso, mistura tudo, né? Parece que é tudo imposto. Né? Para o empresário é tudo dinheiro que vai sair do bolso, né? Então mistura tudo. Mas só para vocês entenderem então que o nosso tema hoje, ele está voltado principalmente para cá. Tem algumas mudançazinhas que eles estão fazendo aqui, ó. Vai mexer um pouquinho nas bases do ITBI, vai mexer um pouquinho na base do IPVA, no ITCMD, mas são pequenos ajustes, não é uma mudança do pilar. Aqui também, estão mexendo nas leis, mas não é uma mudança do pilar. Dizem que o ano que vem deve ser feita uma reforma grande aqui, tá? Então, nosso papo de hoje é aqui, consumo, beleza? E o que tem de mudança? O que está mudando? O governo está criando 3 novos tributos, IBS, CBS e IS. Imposto sobre bens e serviços, IBS, contribuição sobre bens e serviços e imposto seletivo. IBS, ao longo de alguns anos, vai acabar com ICMS e com ISS. Então é o dinheiro do IBS que vai alimentar as necessidades dos estados e municípios. Depois, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, vai substituir o PIS e a COFINS. Então, o dinheiro da CBS vai alimentar o governo federal, a Receita Federal. Para a maioria de nós que está aqui, o nosso foco vai ser esses dois aqui, ó, IBS e CBS. Por que é o foco maior? Porque todo mundo, vocês e eu, todo mundo vai pagar IBS e CBS. O IS, que é o imposto seletivo, ele será só para algumas indústrias que fabricam produtos que o fisco entende que são prejudiciais à saúde. E aí tem a lista lá dos produtos: cigarro, bebida açucarada, bebida alcoólica, veículos poluentes, extração mineral, tem lá uma listinha. E é só para as fábricas. Então, eu acho que ninguém de nós aqui vai cair nessa lista. E o IPI, ele vai continuar para um grupo de atividades, para um grupo de empresas, que depois vai sair uma legislação e a gente vai avisar para vocês. Então, alguns de vocês talvez até tenham a alíquota do IPI zerada, tá? Vai sair uma lista e alguns vão ter a alíquota do IPI zerada. Então, hoje, nossa conversa principal vai estar aqui, ó. IBS e CBS. E IBS e CBS tem uma chavinha ali, ó, IVA. IVA dual. O que é IVA? IVA é um tipo de imposto que existe no mundo todo. O Brasil está se aproximando da forma de tributação que existe nos outros países. Só que nos outros países, na maioria deles, o IVA costuma ser um imposto único sobre o consumo. Só que aqui no nosso país não deu para fazer imposto único. Por quê? Governos estaduais e governos municipais, eu não sei por que não confiam no governo federal. Então eles não queriam que fosse um imposto único, porque ele teria que ser arrecadado pelo federal para depois distribuir. E aí não quiseram, deu briga. Aí o que nossa criatividade fez? Pegou o IVA, que era um imposto único na maioria dos lugares, e dividiu em 2. Um pedaço para o federal e outro pedaço para estados e municípios.
É a mesma regra, a mesma lei, os mesmos detalhes, mas na hora de receber o dinheiro, ele vai ser dividido aqui nesses dois tributos. IVA significa Imposto sobre Valor Agregado. Então é aquele tipo de imposto que a gente faz débito e crédito. Eu tenho débito pela venda e o crédito pela compra. Então todo mundo nesse novo sistema vai trabalhar com débito e crédito. Talvez alguém me diga: não, Sérgio, eu sou do lucro presumido. Sendo do lucro presumido, eu não tenho crédito. Agora vai ter. Não importa mais se você é do lucro real ou do lucro presumido. O único diferentão aqui, quem vai ser? O simples, né? O simples, ele vai continuar mais ou menos do jeito que ele já é hoje. Então, o simples normal não aproveita crédito. Não faz crédito na entrada. Mas, mesmo no simples, vai ter uma mudançazinha que eu vou falar para vocês depois, tá? Então, nosso foco, IBS e CBS. E aí, olha só. CBS é um imposto que vai para a Receita Federal. É um só para receber, né? Agora, o IBS, para quem que vai o IBS? Para estados e municípios. Quem de vocês aqui lembra, mais ou menos, quantos estados nós temos? Quem lembra? Pode chutar, não tem problema. Está pago já o evento. Pode chutar. Quanto? 27 estados. Então, o dinheiro do IBS tem que ser dividido com 27 estados. E quem aqui lembra mais ou menos quantos municípios nós temos? Vixe, escutei um monte de vixe, um monte de eita, um monte de vixe. Quantos? Mais de 100? Quanto? 5.000, meu amigo está dizendo aqui. É muito município, né? Precisa tanto. Não vamos falar, não vamos entrar nesse mérito agora, né? 5.570 municípios nós temos. Então vocês imaginam que no dia a dia vocês vão recolher um imposto e esse imposto tem que ser dividido com 5.570 municípios e com mais 27 estados. Então, está sendo necessária a criação de uma estrutura, de um órgão para receber esse dinheiro e distribuir para os 27 estados, para os 5.570 municípios. Aqui é sempre assim, né? Inventou um negócio novo, opa, tem que criar uma secretaria, tem que criar um ministério, tem que criar um órgão, tem que criar alguma coisa, né? E aí está sendo criado o Comitê Gestor do IBS. É importante vocês guardarem essa informação. O Comitê Gestor, ele é do IBS. Por quê? Porque a CBS não precisa de Comitê Gestor. O dinheiro vai para a Receita Federal direto. Então eu tenho dito, né, e eu fiz essa figurinha aqui para mostrar assim, o Comitê Gestor, ele será como um síndico de um grande condomínio, que vai arrecadar o dinheiro e distribuir de acordo com as necessidades. Sérgio, por que você está explicando esse órgão para nós? O que muda na nossa vida saber que está sendo criado um órgão? Porque esse órgão, pessoal, junto com a Receita Federal, que vai dizer o que e como nós teremos que fazer para tributar esses novos impostos. É do Comitê Gestor que virão as leis que nós vamos seguir no dia a dia. Tudo que a gente hoje tem que seguir de legislação da Secretaria da Fazenda do Estado e das prefeituras, agora virá do Comitê Gestor. Como eu emito a nota, que informação eu coloco ali, como que eu apuro o imposto, que guia eu vou recolher, que código nós vamos utilizar, como é que eu faço uma devolução.
tudo virá do Comitê Gestor e da Receita Federal. São esses dois órgãos que nós vamos seguir. E também, quando tiver que fiscalizar-nos, quem vai nos fiscalizar é o Comitê Gestor junto com a Receita Federal. Então, é um órgão, Comitê Gestor, que estará presente na nossa vida todos os dias. Assim como as prefeituras hoje, assim como a Secretaria da Fazenda hoje. Em outras palavras, é o órgão, é um dos órgãos que nós teremos que obedecer daqui para frente. Com o tempo, vocês vão perceber que a nossa relação com a Secretaria da Fazenda vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A nossa relação com as prefeituras vai diminuindo, vai diminuindo. E quem que vai ficar? Comitê Gestor e Receita Federal. Então nós teremos dois grandes guardiões da nossa vida. Olha quem vai cuidar de nós. Olha que maravilha. Estaremos protegidos, estaremos amparados aí por dois grandes guardiões, ávidos por recursos. Esse aqui a gente já conhece, né? Esse aqui já é conhecido de longa data, mas agora ele chamou ajuda, buscou ajuda. Então são desses dois órgãos que virão as legislações, né? Talvez vocês me perguntem alguma coisa lá, na hora que a gente abrir para perguntas, pode ser que vocês me perguntem alguma coisa que eu vou dizer assim, olha, isso ainda vai ser regulamentado. Quando eu disser vai ser regulamentado, quem é que vai regulamentar? Os dois. Os dois. Então nós teremos um regulamento de IBS e um regulamento de CBS, que está previsto para que os dois regulamentos sejam iguais, para que as regras sejam iguais, mas serão dois regulamentos. Então vamos lá, vamos entender, né? O que está mudando e o que isso vai influenciar na nossa vida. Hoje nós temos uma lei complementar. Então, para quem quiser aprofundar aí o conhecimento, quem quiser pesquisar, Lei Complementar 214 de 2025. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com essa lei complementar. Então, quando vocês perguntarem alguma coisa para a contabilidade, quando vocês ligarem lá para as meninas, perguntando algum detalhe, alguma regra, como é que fica o meu caso, as meninas vão ter que pesquisar. Então eu peço que vocês tenham muita paciência, porque nós estamos falando de uma legislação com mais de 500 artigos, que todos nós estamos aprendendo juntos. Então pode ser que alguma resposta demore, pode ser que alguma resposta não venha, até que saia mais alguma coisa, tá bom? Só para vocês entenderem que a gente já tem uma legislação bastante extensa. E esses novos tributos, IBS e CBS, eles vão incidir sobre o quê? Compra e venda? Já sabemos, isso não é surpresa para ninguém. Eles vão incidir sobre prestação de serviço? Também não é surpresa para ninguém. Ninguém esperava nada diferente. Prestou serviço, vai pagar imposto. Vendeu mercadoria, vai pagar imposto. Agora tem umas coisinhas novas aqui, ó. Aluguel e venda de imóveis. Ué, mas espera aí. Aluguel de imóveis não paga ICMS, não paga ISS. Venda de imóvel também não paga ICMS, não paga ISS. Mas agora vai pagar. Vai ter a incidência de IBS e CBS sobre receita de aluguel de imóveis, sobre venda de imóveis e também sobre locação de bens móveis. Quem faz locação de máquinas, equipamentos, veículos, data show, telão, caixa de som, quem trabalha com isso, quem faz locação de equipamento, hoje não paga ICMS, não paga ISS, mas aqui vai pagar.
Então é uma regra nova, diferente do que a gente está acostumado hoje. Os outros aqui, né, a gente já sabe, tem que pagar, não é surpresa, né? Mas aluguel deu um susto na gente quando veio essa regra nova. No caso de aluguel, só para vocês não ficarem alarmados e preocupados, desesperados, né? Tem algumas isenções, né? Quem tem casas de aluguel até 3 casas, aí estaria dentro da isenção. Né? Até 3 imóveis você não está sujeito, mais de 3 você está sujeito. Receita acima de 240 mil no ano anterior, opa, aí você está sujeito. Ah, não, eu faturei menos, aí você não vai estar sujeito. Tem uma regrinha também que diz: se dentro de um mesmo ano você faturar mais do que 288 mil, aí você também já vira contribuinte de IBS e CBS. E na venda, mais de 3 imóveis que esteja com você há menos de 5 anos. Mais de 3, então se você vendeu 4, aí você já vai ficar sujeito a IBS e CBS. Ou, se você constrói imóveis e vendeu 2 imóveis construídos por você em menos de 5 anos, também vai ficar sujeito. Uma coisa que eu vou dizer para vocês também, para deixá-los bem calmos, bem tranquilos: nós estamos hoje aqui num objetivo de uma palestra de 2 horas de conversa e talvez mais 1 hora de café, né? A gente não vai trazer todos os detalhes hoje. Vocês vão ter dúvidas, vão ter, mas o meu caso, a minha situação, o meu produto, o meu sócio. Aí depois o escritório vai conversar individualmente, olhando cada caso de vocês, tá bom? Lembre-se disso, eu vou trazer um monte de informações gerais, para vocês começarem a ter uma ideia. E depois o escritório vai tratar individualmente cada situação. Mas o fato é que isso aqui, gente, pessoa jurídica e pessoa física também. Nunca vimos isso. Na esfera do consumo, tributar pessoa física. E agora, isso aqui atinge pessoa física, seja na locação, seja na venda de imóvel. Tá? Então, quem tem essa situação aí, já separa um tempinho para conversar com o escritório depois. Outra regra que é bem diferente, não é só bem diferente, é o contrário do que a gente está acostumado hoje. Hoje, as empresas que estão em São Paulo, quando faz uma venda de um produto, o ICMS fica para São Paulo. Um prestador de serviço, quando ele presta serviço, na maioria dos casos, né, existem algumas exceções, mas a regra geral, o ISS fica ali no município onde a empresa está situada. Agora vai ser o contrário. Quando eu fizer uma venda para um outro estado, o imposto não fica mais em São Paulo, ele vai para o outro estado. Se eu for prestador de serviço e prestar um serviço em outro município, o imposto não fica mais no meu município, ele fica no município de destino. Então o imposto agora ele vai ser pago ou onde está o comprador da mercadoria, ou onde está o contratante do serviço. E lembre-se que eu estou falando de regras gerais. Aí no meio das regras gerais tem vários detalhes, tá? Mas a regra geral nova é essa: o imposto vai para o destino. O que vai exigir de vocês, dos seus sistemas, dos seus funcionários, um cuidado muito maior na hora da emissão do documento fiscal. Nós vamos ficar alguns anos, até 2032, emitindo nota fiscal em que teremos o ICMS, o ano que vem ainda o PIS/COFINS, o IBS e a CBS. A gente vai ter as duas regras. Então nós teremos uma nota fiscal, que eu vou fazer uma venda para um cliente meu que está no Rio de Janeiro. Eu vou ter que destacar ICMS lá. Como é que eu tenho que pensar? Como é que o funcionário de vocês vai pensar? ICMS, deixa eu olhar a alíquota aqui de São Paulo, se tem redução, se tem uma alíquota diferente, se tem ST, deixa eu olhar para a regra de São Paulo. Opa, tem uma outra janelinha aqui, IBS, CBS, deixa eu olhar a alíquota de São Paulo? Não, tem que olhar a alíquota do Rio de Janeiro.
do estado do Rio, do município do Rio. E vai ter PIS e COFINS, aí PIS e COFINS é regra normal de hoje. Mas a gente vai conviver na nota fiscal com duas regras diferentes. Imposto aqui, imposto lá. Na mesma nota, no mesmo documento. Outro ponto importante. Nós temos dois tributos novos, né? IBS e CBS. Todas as empresas, elas vão ser tributadas na mesma estrutura, vão pagar IBS e CBS. Por quê? Se eu sou prestador de serviço hoje, eu pago ISS, mas não estou sujeito ao ICMS. E a mesma coisa se eu sou um vendedor de mercadoria ou se eu sou uma indústria, eu tenho lá o meu ICMS, mas não vou pagar ISS. Na nova regra não é mais isso. Prestador de serviço vai pagar o quê? IBS e CBS. Vendedor de mercadoria vai pagar o quê? IBS e CBS. O seu João lá que tem 4 casinhas de aluguel vai pagar o quê? IBS e CBS. Todo mundo vai pagar IBS e CBS. Não tem diferença entre serviço e mercadoria na tributação nova. É o mesmo tratamento. Mas Sérgio, nós estamos falando aí de imposto, eu quero saber do meu bolso. Qual que é o efeito do meu bolso? O que vai acontecer? Quanto é que vai custar essa conta? A gente não tem uma alíquota definitiva ainda, mas temos uma expectativa. Essa expectativa vai de 26,5 até 28, 27. Quando é que a gente vai ter um número definitivo final? O ano que vem. Mas a gente já trabalha com esse número que não vai fugir muito desse número. E se fosse esse número, como é que vai dividir lá? Lembra que o nosso IVA é dual. Como é que vai dividir no IVA dual? Um pedaço para a Receita Federal e um pedaço para os estados e municípios. Então, desse número aqui, eu tenho que tirar um pedaço para cá e um pedaço para cá. Então, IBS vai ser dividido entre estados e municípios. E como é que isso vai ficar na nossa nota? Eu montei um exemplo aqui com números fictícios, só para vocês terem uma ideia. Como é que vai ser um documento fiscal nesse novo sistema? Fiz uma venda de mercadoria para uma empresa que está lá em Barueri. O que eu vou precisar na nota fiscal? Eu vou precisar do IBS de São Paulo. Do IBS de São Paulo. Então, daqueles 17,7, vamos supor, isso aqui é uma suposição, que São Paulo escolheu 12,8. Eu preciso do IBS de São Paulo. Mas eu também vou precisar o quê? Do IBS de Barueri. E vamos supor que Barueri escolheu 5,10. Então eu vou ter 17,90 de IBS, mas preciso também que na minha nota tenha CBS. E aí eu vou ter a carga total ali na minha nota. Aí eu fiz uma prestação de serviço para uma pessoa que está em Atibaia. O que eu vou precisar? Do IBS do estado onde está Atibaia, IBS de São Paulo. Então, gente, fora as exceções, tudo em São Paulo vai ser tributado pelo alíquota que São Paulo escolher. Quando São Paulo escolher uma alíquota, essa alíquota vai ser quase única. Quase única porque tem cesta básica, tem algumas exceções, mas tudo em São Paulo vai ser essa alíquota, seja mercadoria, seja serviço. Quando o município escolher uma alíquota, tudo naquele município vai ser aquela alíquota, seja mercadoria, seja serviço. Então vejam que São Paulo agora, ele recebe tanto pela movimentação de mercadoria, como pela movimentação de serviços. E os municípios também recebem pela movimentação de mercadoria, pela movimentação de serviços. Então, se eu fiz uma prestação de serviço para Atibaia, eu preciso do quê? Do IBS de Atibaia. Aí depois fiz uma venda lá para o Rio de Janeiro. O que eu vou precisar? Do IBS do Rio de Janeiro, ele vai escolher o dele. Mas eu tenho que saber para qual município eu vendi no Rio de Janeiro. Eu vendi para o município de Petrópolis. Eu preciso buscar o IBS de Petrópolis.
mais a CBS. Ah, vendi para a Bahia, prestei um serviço para a Bahia. Eu preciso do quê? Do IBS do estado da Bahia. E qual município que foi? Salvador. Eu preciso do IBS de Salvador. Então, em todas as notas fiscais de vocês, sempre vai ter IBS do estado, IBS do município e CBS. Sempre. IBS do estado, IBS do município e CBS. O que faz com que eu precise ter um sistema bem razoável para buscar essas informações. A gente não vai ficar pesquisando essas alíquotas, né? A gente não tem que ficar pesquisando no dia a dia. Nem tampouco ligar para as meninas do departamento fiscal, né? A gente precisa ter um sistema que esteja acoplado a uma plataforma que o governo vai divulgar. Então, o governo vai colocar lá, sei lá, numa nuvem. Eu preciso ter um sistema que busque essa informação lá na nuvem. Tá? Então, o fato de cada estado ter uma alíquota, cada município ter uma alíquota, se eu tiver um sistema, esse não é o maior complicador do dia a dia. O sistema vai buscar. O problema é se eu não tiver. Se eu tiver que consultar em algum lugar, aí nós estamos fritos, tá? A gente vai ter um bom sistema, né, gente? Vamos ter. Deu para ter uma ideia? Então é assim que as notas serão. E durante alguns anos nós teremos tudo isso na nota, junto com o ICMS, junto com o ISS. Mas nem só de notícia ruim vive o mundo tributário, porque olha aqui, notícia boa, gente. Tem notícia boa também. O que tem de notícia boa? É que agora a gente vai poder aproveitar crédito de tudo que entrar na empresa. Tudo que entrar na empresa que tem a ver com a empresa, né? O governo falou assim, não, ó, arma de fogo, bebida alcoólica, obra de arte, joias, aí não, né? Mas se tem a ver com a empresa, material de consumo, material de limpeza, material de escritório, serviço de segurança, serviço de internet, a nota da contabilidade, serviço de treinamento, vocês vão poder fazer crédito de tudo. Muito mais créditos do que hoje a gente pode. Então, a gente vai poder aproveitar muito mais créditos. Muito mais créditos. Isso é bom. Isso diminui a carga tributária. Quando a gente olha para isso, pessoal, olha só. Falando de um modo geral, as indústrias, os comércios, não devem ter um aumento significativo de carga tributária nessa mudança, tá? Para a maioria, estou dizendo para a maioria. Porque o fato de ter uma alíquota que talvez seja um pouco maior do que a gente tem hoje na soma dos tributos que estão sendo extintos, a gente tem os créditos. Então, para a indústria e comércio não deve ter um aumento muito significativo. Para serviços, aí é possível que haja sim um pouco de aumento. E aí serviços vai precisar ter um cuidado, um planejamento ainda maior com a possibilidade dos créditos. Mas, Sérgio, empresa de serviço vai ter crédito? Vai. Ela contrata também, compra material de consumo, ela tem lá combustível, ela tem serviço de internet, tem serviço de advogado, contrata outros prestadores de serviço, tem manutenção do prédio, tem material de escritório, tem ativo imobilizado, coisas que a gente nem está acostumado a olhar para isso hoje. Porque quando fala em crédito a gente pensa o quê? Ou matéria-prima ou produto de revenda. É nisso que a gente pensa. Quando fala em ativo imobilizado, hoje tem crédito de ativo imobilizado só daquilo que é ligado à produção. Meu computador, minha mesa, minha máquina de café, eu não posso aproveitar crédito hoje. E na reforma eu posso. Tá bom? Então tem muito mais crédito. O que nos desperta para a importância dos documentos, de emitir as notas fiscais com os dados corretos da empresa, em nome da empresa,
de mandar os extratos bancários para o escritório. Eu não sei se a Confidência tem esse problema, mas muitos lugares têm problema de que os empresários não mandam os extratos bancários. Demora para mandar, ou alguns nem mandam. E a gente vai precisar dos extratos bancários para fazer as conferências deste novo jeito de tributar. Vocês vão entender já já. Então, o cuidado com a documentação agora, gente, é possibilidade de crédito para nós. Ó, tá vendo isso aqui? As empresas que emitem nota fria. Acabou, não vai ter mais. O porquê de emitir uma nota fria? Porque o crédito só vai poder ser aproveitado depois que o imposto for pago. Então o governo fala assim, olha, você pode se creditar de tudo agora, contribuinte, mas o crédito só é permitido depois que o imposto for pago. Se o imposto não for pago, não posso aproveitar o crédito. Mas Sérgio, como é que eu vou saber se o meu fornecedor pagou o imposto? Eu vou ter que ficar consultando? Eu vou pedir para ele me mandar guia? Eu vou tirar uma certidão negativa? Não. O governo vai apresentar uma plataforma onde estarão lá todas as suas notas de compra, e das notas de compra que você fez, quais os créditos já estão liberados. Quais créditos você já pode aproveitar. Então muda um pouco a dinâmica, tá? Muda a dinâmica, porque hoje, como é que nós estamos acostumados? Tudo que eu comprei no mês, que me dá direito a crédito, eu já posso acreditar. Eu não preciso saber se aquele imposto foi pago ou não. Meu crédito hoje é baseado no documento fiscal. Está lá, eu posso acreditar. Aqui não. Não basta eu ter uma nota e o valor do imposto lá. Eu preciso ter a confirmação de que aquele imposto está pago. Então eu só faço crédito de imposto que tenha sido pago. Mas aí complicou a vida, né, Sérgio? Por quê? E se o meu fornecedor não pagar imposto, eu vou perder meu crédito? Vou ficar na mão? Não. O governo pensou nisso. E ele criou isso aqui. Esse mecanismo, essa engenhoca chamada split payment, que significa pagamento repartido. E talvez alguns de vocês se façam a mesma pergunta que eu me fiz. Por que o nome em inglês? Isso aqui é Brasil, que é chique, que é bonitinho, mas é o nome que está na legislação, a gente vai acabar se acostumando com esse nome. Então, o que é o split payment? Toda vez que eu fizer uma venda e o meu cliente está lá, tem um boleto na mão do meu cliente, ele vai me pagar, ele vai ao banco. Quando ele for ao banco e fizer o pagamento do boleto que eu emiti para ele, o banco vai separar o valor do imposto e o valor do produto. Manda para o governo, Comitê Gestor e Receita Federal, o valor do imposto. E manda na minha conta, empresa, o valor líquido. O imposto já vai ser capturado, se é que eu posso usar essa palavra, ele vai ser capturado a hora que o dinheiro entrar no banco. Lembra que eu falei ali, gente, que a fiscalização estava ficando mais avançada, mais eletrônica? É isso. A gente não tem como não pagar o imposto. Não que a gente estivesse buscando um jeito, a gente nem pensou nisso, né? Mas, só para facilitar e só para garantir, o governo deu um jeito de não vai escapar nada. Eu dei o exemplo de boleto, né? Mas isso vale para... Vou pagar com cartão de crédito. A instituição vai fazer o split. Vou pagar cartão de débito, vai fazer o split. Vou fazer uma transferência bancária, vai fazer split. Vou fazer um Pix, split. Vamos ficar aqui. Vou fazer um Pix, split.
Então, passou por alguma instituição financeira, nhaque, os leõezinhos estarão lá, carinhosamente aguardando a entrada do dinheiro no banco. Então não dá para não pagar, não dá para acumular débito para depois pedir parcelamento. Vocês vão ver que, na hora que tiver tudo implantado, essa figura do parcelamento, de esperar o refis, esperar um programa aí, como diz, não vai precisar. Porque o governo já vai pegar o imposto no banco, entrou no banco daqui, minha parte. Então, os cuidados na emissão de nota fiscal, na organização do cadastro, eles passam a ser ainda mais importantes. Olha um exemplo aqui, olha só. Supondo que eu fiz uma venda nesse valor de R$ 1.200, no meu boleto, mas não só no boleto, em qualquer operação bancária, até no Pix, vai ter uma identificação que vincula com o documento fiscal. Vincula com o documento fiscal. A hora que entrou no banco, o banco consulta, opa, vem cá, me dá o meu dinheiro aí, separa. Quanto que vai para a empresa? Só os R$ 1.000. E 200 já vai direto para o governo. 200 vai direto para o governo, claro, né? Depois vai ter uma plataforma que ele vai consultar o quê? Os meus créditos. Lembra que eu tenho crédito também. Aí os créditos vão estar lá nessa plataforma. Aí ele faz um menos o outro e cobra o que tem que cobrar. Mas o fato é que hoje a gente recebe o dinheiro do cliente para depois apurar e recolher imposto. No sistema novo, não. Eu pago o imposto assim que a nota for emitida e meu cliente for ao banco fazer o pagamento. Então, gente, atenção aí com o fluxo de caixa, porque para algumas empresas isso pode ser impactante. Tudo bem até aqui? Não, pode falar que não, que eu vou entender, tá? Se alguém falar que está tudo bem, eu vou ter que começar de novo a palestra. Então, essa é a forma geral de como vai funcionar. Tudo bem? A maioria dos produtos vão ter a mesma alíquota. A maioria dos serviços vão ter a mesma alíquota. Mas eu digo a maioria. Temos exceções. E olha aqui. Existe na legislação nova algo chamado regimes diferenciados. Regimes diferenciados. Bom dia, meu amigo Bi. Não tinha visto o Bi aí, beleza? Na legislação a gente tem alguns itens que vão ter um tratamento diferente. Então são produtos que estão na cesta básica, são medicamentos, são alguns serviços de educação, serviços na área médica. Por que eu chamo a atenção disso aqui? Quando a gente for fazer cadastro, vocês vão atualizar o cadastro no sistema de vocês. Quando vocês forem atualizar cadastro, tem lá um código que vocês vão usar. CST. O CST é algo que hoje a gente já tem, né? CST do IPI, CST do PIS/COFINS, CST do ICMS. Para IBS e CBS tem um outro CST. Junto com o CST do IBS e CBS tem um outro código chamado CCLES-TRIP. Esquisito, né? CCLES-TRIP. É o nome de um código, é um detalhamento do código.
Esse código vocês vão ter que colocar lá nos produtos no sistema de vocês. Talvez o sistema turma do homem. Sistema do homem tem lá um campinho já para colocar o sequestrilho. Vai ter, né? Vai ter. Todo sistema vai ter que ter esse campo, gente. Precisa ter. Ah, eu não vi nada, Sérgio, no meu sistema. Eles devem estar preparando lá. Mas vai ter um campo para colocar o CST novo e o sequestrilho. Quando o produto tem um tratamento diferente, o CST é diferente, o sequestrilho é diferente. Então eu chamo a atenção aqui por quê? Porque dependendo da minha atividade, eu posso ter produtos que têm uma tributação normal, mas eu posso ter produtos que têm uma tributação diferenciada. Existe uma tabela. Isso aqui, ó, tem uma tabela com um monte de produto aqui. Tem uma tabela com produtos e serviços aqui. Tem outra tabela com a listinha das atividades aqui. E se você for hotel, bar, restaurante, casa lotérica, bancos, tudo tem também um tratamento diferente. Alguém está me imitando aí. Ó. É a Alexa, o escutou falar do Google, né? Então, alguns setores vão ter um jeito de apurar imposto diferente e depois o escritório vai detalhando, mas é importante a gente saber isso, tá? Então, quando você for fazer cadastro, lembra disso. Deixa eu pesquisar se eu não tenho produtos que têm uma tributação diferenciada, porque o código vai ser diferente. O que vai acontecer com o IPI? A maioria dos produtos vão ter a alíquota reduzida a 0. Vai sair uma lista dos produtos, mas qual é o critério dessa lista? Todo mundo que fabrica produtos que esse produto não é fabricado na Zona Franca, aí o IPI vai ter alíquota 0. Quem fabrica produto que é fabricado na Zona Franca, aí vai continuar pagando IPI. Comigo? Não, tá bom. Vai continuar pagando IPI. Então, acredito que a maioria de vocês que pagam IPI hoje, o IPI vai ser alíquota 0. Obrigado, graças a Deus, vai diminuir um pouquinho a carga tributária de alguns. E o imposto seletivo, para quem vai ser? Só para as indústrias que fabricam aqueles produtos ali, ó. Veículo poluente, embarcação, aeronave, bebida alcoólica, bebida açucarada, bens minerais e cigarros. É um outro imposto, né? Nem faz parte da família IVA, então é só fabricante. Os distribuidores, o comércio que vende esses produtos, vocês não vão nem ver esse imposto seletivo, ele vai estar só na fábrica, vocês não vão ver, mas vão sentir, né? Vai estar dentro do preço, né? Vai pagar. Vai pagar, você não vai ver, mas vai pagar, sem perceber você vai pagar. Mas nós não temos a preocupação de lançar, de destacar, de saber a alíquota, isso vai estar lá na indústria. E esse aqui, grande pergunta, e o Simples Nacional? Vai acabar o Simples, né? Que eu tenho visto aí alguns vídeos, alguns podcasts, vai acabar o Simples, vai acabar? Não, gente, por enquanto não vai acabar não. O que o fisco está dizendo? Ele está dando a opção do Simples continuar como ele é hoje. Recolhe dentro do DAS, os tributos. Então, para o Simples que continuar recolhendo do jeito que recolhe hoje, não vai ter modificação na carga tributária. A carga tributária vai ser a mesma. Agora, por que então, se vai ficar a mesma coisa, por que o fisco está dando a opção? Vocês lembram que a alíquota prevista é 26,5, podendo chegar a 28. Ou seja, é um pouco mais do que hoje. Porém, vocês lembram também que a gente pode aproveitar crédito. Então, as empresas, elas vão correr atrás de crédito como ninguém. Vocês vão sentir isso. As empresas vão querer crédito de todo jeito. E aí, a empresa do Simples, que está recolhendo por dentro, o crédito que ela concede para quem compra é muito pequenininho. É parecido com o ICMS hoje. A empresa do Simples que faz venda de mercadoria, quem compra dela pode se creditar no ICMS? Pode. Mas quanto que é?
é 3%, é 2,5%. É mixaria. O IBS e CBS dentro do Simples vai ser igual. Quem comprar de alguém que recolhe por dentro vai ter crédito, mas é lá, 2, 3%. É quase nada. E aí, se eu sou uma indústria, se eu sou um comércio, se eu sou um prestador de serviço que recolho IBS e CBS pelo regime normal, eu vou querer comprar, eu vou querer contratar quem me dá um crédito cheio, quem me dá um crédito maior. Então, talvez eu olhe para a empresa do Simples e diga: eu não quero comprar de você porque você me passa pouco crédito. Então o governo está dando a opção da empresa do Simples recolher IBS e CBS por fora. Significa, mesmo estando no Simples, ela vai pagar 26,5% na saída. E ela vai se creditar também nas compras dela, tá? Mas ela não sai do Simples. O INSS, da folha de pagamento, continua no Simples. O imposto de renda e a contribuição social continua no Simples. Então é um jeito dela manter a concorrência. Aqui não é escolher qual que é o mais vantajoso. A escolha não é essa. A escolha é: eu estou no mercado que está me exigindo mais créditos. Aí eu venho para cá. Claro que aqui, na maioria das vezes, eu vou pagar mais do que aqui. Se aqui eu vou pagar mais, por que eu vou escolher? É porque eu preciso de cliente, porque os meus clientes estão exigindo, porque os meus concorrentes estão fazendo. Então, quem é simples e vende ou presta serviço para outras empresas, vai ter que ficar ligado no mercado para ver como é que o mercado vai reagir. É o escritório que vai dizer se eu recolho por dentro ou por fora? Não. É você que vai perceber no seu mercado essa necessidade. Aí você vai no escritório para ver: deixa eu ver quanto que vai me custar recolher por fora. Mas dizer se precisa recolher por dentro ou por fora é você olhando para o teu mercado, você olhando para os teus clientes, você olhando para os teus concorrentes. Aí, se você perceber que o povo está indo ali naquela direção, aí o escritório vai calcular e providenciar para você recolher dessa outra forma. Tá bom? Deixa eu olhar aqui no meu relógio. Deixa eu consultar o staff. Transição. Antes de falar da transição, deixa eu só fazer uma consultazinha aqui no fundo, gente. Foi que a demora daí na nossa rua, mais pra direita. Tudo bem? Transição, então vamos falar da transição. O que é importante aqui? A gente saber que o ano que vem já começa a transição. 2026. Só que, como eu disse para vocês, nós não temos ainda as alíquotas definitivas. Não temos. E como é que a gente vai fazer 2026? Foi estabelecida uma alíquota fixa. Então a gente tem, 1% no ano que vem. Esse 1% dividido 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS. Lembra que na nossa nota vai ter lá o campo, né? CBS, IBS Estado, IBS Município. O ano que vem, a gente vai colocar só no campo IBS Estado, 0,1. E no campo CBS, 0,9.
esse valor que nós vamos calcular de imposto ano que vem, ele não será recolhido para a maioria das empresas, pelo que nós estamos enxergando. Não vai precisar recolher. É só uma informação no documento fiscal, mas a informação é obrigatória. Isso que a gente vai fazer em 2026 na nota, nós temos que começar a testar agora. Lá em 2026 é obrigatório, e se não fizermos, a nota será rejeitada. Então, quando a gente falar de teste agora, a partir de outubro, lembre-se, gente, é quase obrigatório o teste agora, para você não ter rejeição lá em janeiro. 2027, o que acontece? Acaba o PIS e COFINS. Acaba o PIS e COFINS. Acaba o PIS e COFINS e começa a cobrança da CBS. Cobrança tem que pagar mesmo, né? Então, lá em 2027 a gente já começa a pagar. Lá em 2027 a gente já vai ter que fazer algum ajuste nos nossos preços, né? Porque sai PIS e COFINS, entra um tributo novo, vamos ter que ajustar o preço. No exemplo que eu dei ali para vocês, né? A CBS, que eu mostrei ali no exemplo, era 8,8. Então, vamos fazer de conta que em 2027 a gente já começa a recolher 8,8 de CBS e sai o PIS e COFINS. PIS e COFINS para alguns é 9,25, para outros é 3,65, sai PIS e COFINS, acabou. E o IPS? O IPS continua 0,1% lá em 2027. Só que em 2027, esse 0,1, que parece que é quase nada, né? 0,1 não é quase nada, não é? É nada. Esse 0,1 eu vou ter que dividir um pedaço para o Estado e um pedaço para o município. Então, na nossa nota fiscal, no campo, IPS Estado, 0,05%. IPS município, 0,05%. Em 2028, continua tudo como está 2027. Aí, em 2029, começa a extinção gradativa do ICMS, para quem tem ICMS, e do ISS, para quem tem ISS. Então, lá em 2029, vamos supor que eu recolha 18% de ICMS. O que vai acontecer? Eu vou recolher 90% de 18%. Então, vou recolher aqui mais ou menos 16,5%. E ao mesmo tempo que vai diminuindo o ICMS ou ISS, vai aumentando o IPS. Vamos supor que até lá já vai ter saído as alíquotas dos estados, dos municípios, mas vamos supor que a gente está trabalhando lá com um número de 17,7%. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou recolher lá no meu documento de arrecadação 10% de 17,7%. 10% de 17,7%, 90% de 18%. 20% de 17,7%, 80% de 18%. Pensa no nosso sistema, pensa no nosso funcionário, pensa nos cálculos que vão estar na nota. Vai ser um período de muito desafio. A gente tem que estar unido, tá? A gente não pode brigar entre nós, que vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura emitir nota. Vira o ano, que eu faturei o negócio no dia 30 de dezembro para receber 30 de dezembro. Vamos ter que pensar em todos esses detalhes, vamos ter que pensar nisso. Quando que começa o governo capturar o dinheiro? O dinheiro mesmo começa aqui, ó, 27. Tá? Com o pagamento da CBS. Então vamos nessa extinção gradual.
até 2032, aí em 2033, aí acabou o ICMS, acabou o ISS, acabou o PIS/COFINS, e a gente vai estar só com IBS e CBS. Nesse período de transição, com esses percentuais, a gente vai ter que gerar guia para esses 90% do ICMS e ISS, e o IBS já vai ser recolhido na emissão da nota automática? Não, você vai lançar na sua nota, aí tem o split payment, pode acontecer. Como eu disse para vocês, não dá para entrar em todos os detalhes aqui, mas o split payment é uma das formas de pagamento do imposto, mas tem também uma outra forma que é o próprio fornecedor, porque olha o exemplo que eu dei para vocês. Eu fiz a venda, entreguei um boleto para o meu cliente foi ao banco pagar o boleto, o banco pegou ali o IBS e CBS. Mas, e se o meu cliente não for ao banco pagar o boleto? Eu também não vou pagar imposto? Não, eu tenho que fazer a apuração. Todo mês eu tenho que fazer a apuração. Por quê? Na dinâmica comercial, não acontece tudo redondinho assim, né? Eu vendo, meu cliente vai ao banco pagar. Não. Às vezes meu cliente não vai ao banco pagar. Às vezes o vencimento é depois do dia do vencimento do boleto, é depois do vencimento do imposto. Às vezes ele vai me pagar parcelado. Então o fornecedor, todo mês, tem fornecedor, né? Através do escritório contábil, tem que fazer a apuração. Então quando for fazer a apuração, o que vai acontecer? Vão ter algumas notas lá, as notas que foram emitidas no mês. Uma parte daquelas notas já vai ter acontecido o split. Aí não precisa guia, é o que você falou. Elas não vão estar na minha apuração, mas vai ter algumas coisas que vão estar e eu vou ter que gerar guia. Se eu tiver um tipo de operação, um tipo de venda aqui, eu vendo meu cliente naquela semana, em 10 dias, ele já vai e me paga, e tudo pelo banco, aí não teria guia. Aí o seu raciocínio não estaria certo. É que na vida real vai ter as duas coisas. Tá? Pessoal, nós vamos fazer um intervalo para a gente tomar café, que a gente já está merecendo café. Quando voltar do intervalo, tem mais algumas coisinhas que eu vou passar para você. Eu vou responder perguntas. Eu vou ficar aqui para responder perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos parar aí uns 20 minutos, tomamos café, voltamos para responder as perguntas. Deixa eu só ver se tem algum recado aqui para a população.